Na linguagem, necessariamente nós passamos por 2 esquecimentos para poder enunciar. Tá? Não é que eu esqueço assim, não, eu vou esquecer porque eu quero. Não, ele é constitutivo da linguagem. O fato de você falar significa que você esqueceu. Esqueceu de 2 coisinhas. Esqueceu daquela voz que falava antes de você, que o precedia muito, que você pegou esse bonde andando. Portanto, esquecimento de que você não fala as coisas sozinho. Você vai em algo que é social e reorganiza para construir seu dizer. Né? Esse é um dos esquecimentos. E o outro esquecimento, eu não estou botando na mesma ordem que a Orlando, já eu boto. Tá? E o outro esquecimento é de que aquilo que você disse pode ser dito de tantos outros modos. Né? Uma coisa, por exemplo, imagina se o Lula tivesse tido a sacada em 89, de em vez de falar, eu não vou pagar dívida externa, ele tivesse falado assim, eu vou primeiro gastar o dinheiro do povo com o país. Né? Sabe, ele silenciou o calote. O calote está lá ainda, tá na entrelinha. Né? Mas ele silencia. Né? São as formas de dizer a mesma coisa que a gente tem e a gente se esquece que essas formas são múltiplas. Resumindo, a gente se esquece, por um lado, que a linguagem é polissêmica, né? Que ela possui muitas formas de produzir sentido e que uma só forma também pode produzir muitos sentidos. E por outro lado, a gente esquece que ela é parafrástica, que você diz redizendo o que já foi dito por outros, fazendo paráfrases, reorganizando coisas já ditas. Esta aula é uma paráfrase da aula de análise do discurso que eu tive, das disciplinas que eu fiz no mestrado, dos livros que eu li. Essa aula não passa de paráfrase. Eu não sou a origem dessa coisa chamada análise do discurso. No entanto, se eu falar qualquer bobagem grande aqui, alguém que assistiu o vídeo depois e quiser questionar, vai questionar a mim e não a vocês, porque teoricamente eu sou a origem desse dizer sobre a análise do discurso. Estou me responsabilizando como autoridade no assunto. Estão entendendo mais ou menos os 2 esquecimentos? O que são? Eles estão relacionados, portanto, ao fato de a linguagem possuir 2 características fundamentais, a paráfrase e a polissemia. Tá? Eu vou voltar nesse conceito mais à frente. Outro conceito importante é o de interdiscurso e de memória. Interdiscurso a gente já tinha falado, é a interconexão entre diferentes formações discursivas. Professor, o que é formação discursiva? Chego lá, calma. O que é o interdiscurso? É quando eu entrecruzo, por exemplo, um campo do saber que é o linguístico, com outro campo do saber que é a psicanálise, ou a psicologia, para produzir um artigo em psicolinguística. Ali tem um entrecruzamento de 2 discursos. Né? Mas não só. Por exemplo, quando eu chego aqui no Yuri e falo assim, Yuri, meu filho, estou preocupado com você, porque você está visivelmente dando sinais de cansaço. É o professor que está falando só? Yuri, eu estou vendo que você está cansado. Yuri, toma um remédio, para você ficar mais disposto. É só o professor que está falando? É claro que tem uma voz do professor que quer que o seu aluno esteja presente na aula no melhor de sua forma. Mas tem o discurso do amigo, tem o sujeito amigo falando, tem um pouco de paternalismo, né? Essa coisa do dar o conselho, do recomendar. Então tem vários sujeitos falando na minha fala, tem várias formações discursivas que se juntam no meu dizer. A formação discursiva de amigo, de professor, meio que de pai, de tudo um pouco. Né? E o que é a memória? A memória é a memória. São aqueles conceitos que a gente tem reservados, né, arquivados sobre determinados dizeres. Né? Por exemplo, nós temos uma memória discursiva sobre direta já. Eu acho que eu já tinha dado esse exemplo para vocês. Né? O que foi o movimento direta já? Você retoma aquela questão das pessoas na rua, de verde e amarelo e tal. Então, quando alguém vem
e diz direta já na uni, ali tem uma memória discursiva de um outro evento. Né? Eu vou retomar cada um desses conceitos mais em detalhe e com mais exemplos. Outro conceito-chave para nós é o sujeito. Sujeito do discurso. Atenção, sujeito é diferente de indivíduo. E também é diferente de sujeito de pesquisa. Né? Normalmente a gente faz uma distinção quando a gente trabalha com linguística de corpos para fazer análise discursiva. A gente usa sujeitos de pesquisa para falar dos entrevistados, dos informantes. E quando eu falo em o sujeito, eu estou falando na categoria sujeito para análise do discurso. O que é o sujeito? É esse sujeito que entra na linguagem, né, que aceita jogar o jogo da linguagem, né, ainda na fase da castração, que se aceita incompleto, e que a partir daí vai buscar sua completude justamente na interação linguística com o outro. Ele está assujeitado às condições de produção do discurso, né, dadas pela língua e pela ideologia. Ele é sujeito da língua e sujeito da ideologia. E ser sujeito, portanto, é estar submetido a subject, né? É estar abaixo de certas condições. Está submetido a elas. Então vamos lá. Agora sim. Esses são os 3 conceitos que a gente vai ver em detalhe. O que seriam os 2 esquecimentos? O primeiro é o esquecimento que N. Orlandi vai falar, que é ideológico. É o que está ligado à natureza da polissemia, do aspecto polissêmico da linguagem. E aí N. Orlandi vai dizer para a gente o seguinte. O primeiro esquecimento, né, é da instância do inconsciente. Olha o Freud aqui. Né, onde não penso é que existo. Né? Então, o esquecimento número 1 é da instância do inconsciente e resulta do modo pelo qual somos afetados pela ideologia. Portanto, é a ideologia que produz esse esquecimento. Né? Que esquecimento é esse? Por ele, temos a ilusão de ser a origem do que dizemos, quando, na realidade, retomamos os sentidos pré-existentes. Os sentidos são sociais, eles são compartilhados na sociedade. Mas quando eu digo, isso é uma mesa, eu tenho a ilusão de que quem está dizendo isso sou eu, quem está afirmando isso sou eu, portanto eu me responsabilizo. Né? Quando eu digo, Marina, você está aprovada, a ilusão é de que eu a aprovei. Mas eu estou retomando isso no discurso de tantos outros professores que já aprovaram seus alunos antes que eu o fizesse com a Marina. Me fundamentando numa mesma autoridade que foi conferida a eles e que agora é conferida a mim por um mesmo sistema institucional. Dá para entender como que é esse esquecimento ideológico? Aparentemente assim, quem falou fui eu, foi o Uchoa. Mas não foi o Uchoa que falou. Foi o sujeito professor. Foi uma categoria, foi uma posição de sujeito assumida pelo indivíduo identificado pelo nome José Uchoa, do CPF número tal, do RG número tal. Então, você esquece que esse seu dizer é social. E ele já está construído para você. Né? Já tem um leque para você utilizar. Você pensa construir seu dizer, mas na verdade ele já está ali pronto para ser usado. Né? Já tem um poder distribuído a ti. E o esquecimento número 2 está relacionado ao aspecto parafrástico da linguagem. Quando nós enunciamos, né, a gente articula o dizer de um modo e não de outro, numa sequência, não em outra. Né? E, inevitavelmente, quando eu faço isso, como disse o Danilo, quando eu movimento um signo linguístico, eu deixo tantos outros possíveis de lado. Eu silencio. Né? Então, quando você escolhe o signo, você esquece dos outros. Você esquece que há outros modos de dizer, há outras possibilidades do dito. Então, o que seria essa paráfrase e polissemia? Né? Veja, nós estamos sempre reproduzindo e ressignificando dizeres anteriores ao nosso. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é Foucault que diz quando fala que uma voz o precede. Né?
Os novos sentidos não vêm das palavras em si, porque as palavras são as mesmas, que já circulam aí há muito tempo, né? Mas das condições de produção, essas sim, únicas. As condições de produção que eu tenho aqui hoje não são as mesmas condições de produção desta mesma disciplina no semestre passado, porque são outros alunos com outras leituras. Então os sentidos... Ah, professor, mas vai ser muito parecido. Sim, vai ser muito parecido, nunca idêntico, né? Os sentidos que vocês vão conseguir construir do ato de cursar essa disciplina não são necessariamente os sentidos que aqueles alunos do semestre passado construíram. Eu não posso garantir que vão ser os mesmos, porque vocês participam de outras condições de produção, né? E a gente sabe, uma disciplina nunca acontece exatamente da mesma maneira, né? Na verdade, nenhum dizer acontece da mesma maneira. Você pode pegar um script de um filme, uma peça teatral, se você assisti-la 2 vezes, você vai ver que o ator, em alguns momentos, ele tem que improvisar, e naquele improviso é que você tem justamente marcado que ali trata-se de discurso e não de enunciado, né? Porque é um acontecimento único no mundo. Por outro lado, tudo que nós produzimos em termos de sentido também não é garantido. Eu estou dando uma aula aqui para vocês sobre o que é sujeito, sobre o que é linguagem, sobre o que é ideologia. Eu não posso garantir que vocês vão sair daqui compreendendo exatamente o mesmo que eu compreendo sobre sujeito, linguagem e ideologia. Eu posso tentar minimizar essas discrepâncias, mas minimizar é presumir que elas sempre vão haver. Porque a linguagem é interpretativa. Eu não posso assegurar que um cidadão X leia Vidas Secas e seja afetado por essa mesma obra da mesma maneira que o cidadão Y de um outro contexto, fora do Brasil, por exemplo, que não conheça o que é sertão. Ele vai interpretar diferentemente. Daí vocês já imaginam, quem fez tópicos de tradução comigo, eu cheguei a mencionar, vocês imaginam o trabalho que deve ter sido para o professor John Milton, que é professor lá da área de tradução da USP, para traduzir Vidas Secas para o inglês. Imagina o que deve ter sido difícil achar um nome para Severino ligado à ideia de vida severa, de vida rígida, né? E ele acabou tendo que manter Severino e explicar com uma nota de rodapé, né, o que significava o nome nas várias possibilidades interpretativas. O que significa dizer, então, né, que o sentido não é garantido? Nós dependemos de interpretar para nos comunicar. As nossas palavras, elas não são só nossas, elas são sociais. A linguagem não é transparente, portanto, o sentido também, amigo, não é garantido. E aí é daí que vem, desculpa, você não me entendeu bem. Gente, tá todo mundo entendendo? Quer que eu repita? Por que quer que eu repita? Quer que eu repita? Daqui para frente eu posso dizer assim, vocês querem que eu parafraseie? Né? Trocando em miúdos, várias expressões do português justificam esse caráter não transparente da linguagem. Olha, trocando em miúdos, dito de outro modo, isto é, né? Tal e tal e tal coisa, isto é. Ou seja, leva a uma conclusão que o cara já devia tomar sozinho, né? Pela série de evidências que você apontou. Mas como você quer garantir que ele conclua da mesma forma que você mete lá, isto é, e conclui por ele, né?